do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Versículos de 1 a 10. Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Eu leio, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Tem algumas traduções que entendem que o significado dessa expressão, dormia profundamente, é que Jonas roncava. Jonas estava naquele sono REM, né? Bem profundo mesmo. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Amém? Até aqui. Que Deus fale ao nosso coração através da meditação da sua palavra. O nosso personagem, obviamente, Jonas, que correu de Deus porque não queria atender ao seu chamado. E ao correr de Deus, ele deixou algumas coisas fundamentais para trás. Você já percebeu que quando a gente corre em determinadas situações, quando a gente toma a iniciativa de querer sair de certas situações ou de certas... Então a gente corre, a gente sai, porque quanto mais rápido eu vou, mais para trás fica aquela situação, aquele lugar que eu quero me desembaraçar, que eu quero me distanciar dele. Então, eu quero assim que nós possamos pensar nesta noite. Eu sei que, imagino que uma grande maioria aqui conhece a narrativa, a história de Jonas, não é? E eu falei hoje de manhã, ontem eu preguei numa reunião na igreja em Bom Sucesso, de um grupo que eu fiz parte da juventude daquela igreja dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. E foi uma reunião muito interessante, e onde
por um dos pastores, que hoje eram jovens, e vários pastores saíram daquele grupo de moços, e ele estava lembrando vários eventos, vários acontecimentos, várias histórias engraçadas sobre o retiro, né? As coisas que nós falávamos, as brincadeiras que nós tínhamos, não é? E alguém lembrou um estudo bíblico que foi dado sobre Jonas. E quando foi dado o estudo bíblico, parece que na aula lá, na ministração, alguém perguntou, né, quantos dias Jonas ficou no ventre da baleia. E o Falcão, que é diácono hoje, estava lá presente, o Falcão levantou a mão e ele encheu o pulmão de ar e falou: 40 dias e 40 noites. E isso virou uma brincadeira à noite lá, né? A gente fazia, num tempo de lazer, um tipo de uma rádio improvisada, a Rádio do Retiro, e foi feito um debate sobre essa resposta. O Sindicato das Baleias mandou um representante reclamando dessas acusações, e estávamos lembrando desses eventos, dessas brincadeiras e tantas outras brincadeiras. Eles estavam fazendo hora comigo. Eu não sei se aqui na igreja também já fizeram hora comigo por causa dessa expressão minha. E eles falaram assim, o nosso líder na época, o Miguel, o bispo Miguel, estava pregando e ele falou sobre a gente não ser mão de porco. Parece que a expressão que o pessoal usa é mão de vaca. Deixa de ser mão de vaca. E eu não sei por que, eu sempre usei a expressão mão de porco, não é? E aí também eles lembraram dessas coisas. As pessoas sempre lembram das nossas fases, não é verdade, irmão? Você fala 400 coisas maravilhosas, o pessoal nem lembra nada. Mas quando você pisa na bola, troca um detalhe, bom, eu perguntei, ninguém lembra do que eu ensinei lá da Bíblia, mas as minhas falhas não foram esquecidas, não é? Mas então, voltando aqui para o texto, eu quero dizer que quando nós corremos de Deus, quando você foge de Deus, quando você foge do propósito de Deus para a sua vida, quando você foge da chamada de Deus para a sua vida, vamos deixar a semelhança de Jonas, nós deixamos coisas fundamentais para trás, nós deixamos coisas importantes para trás. E a primeira dela é que quem corre de Deus deixa para trás um chamado. Deixa para trás um chamado. Jonas tinha um chamado de Deus para ir para Nínive. Essa era a vontade de Deus para a vida dele. Como profeta do Senhor, Jonas passou a vida inteira, até aquele ponto, desejando, aspirando, conhecer a vontade de Deus, não só conhecer, mas cumprir, obedecer a vontade de Deus para a vida dele. Os planos de Deus e os desejos, os sonhos, as aspirações de Jonas, elas sempre coincidiram. Ele sempre foi alguém pronto, disponível. Porém, nesse momento da sua vida, ele fugiu de Deus. Ele correu de Deus e ele deixou para trás essa sua aspiração, não é? Diz o versículo 3 que nós lemos, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Tem um detalhe aqui importante. Essa semana que passou, eu também estive na igreja de São Paulo e eu preguei lá uma mensagem, e quando terminou o culto, uma jovem veio me procurar e me perguntar algumas coisas exatamente sobre a vontade de Deus. Ela falou assim: pastor, o senhor falou várias vezes na sua palavra a vontade de Deus aqui, a vontade de Deus ali. E como é que a gente sabe, como é que faz para saber a vontade de Deus? Ela estava se referindo a problemas que ela estava tendo no seu trabalho. As coisas não estavam dando certo no seu trabalho, ela estava sendo deslocada, preterida, ela não estava indo bem, ela não estava conseguindo.
E ela dizia assim, mas isso é de Deus? É Deus que está agindo na minha vida? E eu pensando nesse detalhe aqui de Jonas, né, depois da minha conversa com ela, eu respondi algumas coisas para ela, falei sobre a importância da gente ter uma familiaridade com a voz de Deus, não é? De ouvir. Nós estamos dizendo aqui que Jonas, por exemplo, ele ouviu a voz de Deus. Ele sabia o que Deus queria, só que ele fugiu dessa voz. Ele se levantou para desobedecer essa voz. E sabe o que acontece? Quando a gente age dessa maneira, a gente tem um grande prejuízo no nosso caminhar. A gente perde essa capacidade. Tem muito crente hoje que ele insiste, ele tem como primeira regra da vida dele circunstância. Deus fala pelas circunstâncias, sim. Deus fala pelas circunstâncias, mas circunstâncias é uma maneira, eu diria assim, complementar que Deus faz. Não é, um cristão não anda na base só de circunstância. A porta fechou é de Deus, a porta abriu não é de Deus, ou o inverso. Não sei o que lá, não sei quem me deu não sei o que lá. Deus estava falando comigo quando eu entrei no ônibus, aí tinha um cara lá falando não sei o que lá. Você alguém que tem comunhão com Deus, porque antes da circunstância, nós temos a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, e nós temos a palavra de Deus. Então, às vezes, a gente não quer ler a Bíblia, não quer buscar o Senhor, a gente quer o fast food espiritual, a gente quer as coisas assim já prontas, sem que a gente tenha que buscar, sem que a gente não tenha que gastar um tempo na presença de Deus, não é? Então, quando a gente lê esse texto aqui, esse versículo, né, eu estou dizendo que ele deixa para trás um chamado. Eu não sei se passou pela cabeça de Jonas, ele falou assim, não quero ir para lá, eu vou para Tarsis. E ele desce em Jope, e quando ele chega na Jope, tem um navio para ir para Tarsis? Ele pode, olha, está vendo? Se Deus realmente não quisesse, não ia ter nada aqui, eu não ia ter como escapar. Então Jonas começou assim a rejeitar a voz de Deus, e ele teve essa coisa da circunstância. E ele embarcou no navio para fugir do Senhor. Uma leitura rápida do livro de Jonas, se você quiser, quando você for para casa hoje, antes de você dormir, você pode ler o livro de Jonas todos os capítulos, são poucos capítulos. Se você fizer uma leitura rápida, o livro de Jonas revelará a você que tudo e que todos obedeceram à vontade de Deus, exceto Jonas. Tudo e todos obedeceram à vontade de Deus. Deus comissiona um vento forte sobre o mar e ele, juntamente com as ondas, obedecem. Versículo 4, capítulo 1, nós lemos. Os dados da sorte que são lançados obedecem. A sorte cai sobre Jonas. Ele é o culpado. O mar enfurecido obedece. Versículo 15, que nós não lemos. O grande peixe obedece. Está no lugar certo, na hora certa, com a boca aberta. A planta, capítulo 4, versículo 6, você lê o livro todo. A planta obedece a Deus. O lagarto, a minhoca, sei lá o quê, obedece a Deus. E também o sol e o vento oriental, muito quente, obedeceram a Deus. Capítulo 4, versículo 8. Jonas foi o único que não obedeceu. Todas as coisas foram criadas por Deus, diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías 43, versículo 7. Todas as coisas foram criadas por Deus para a glória de Deus. Essa glória melhor se irradia ou é irradiada e se espalha quando a criação ouve e a criação obedece à palavra de Deus. Também verdades trazidas através do profeta Isaías, capítulo 40,
versículos 5 e 6. Infelizmente, porém, há momentos, diz também o profeta Isaías, em que o animal glorifica mais a Deus do que o ser humano. Vou lembrar a você essas palavras ditas pelo profeta Isaías: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe e meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Jonas deixou a palavra de Deus para trás. Jonas deixou também a presença de Deus, consequentemente, ele deixou para trás as aspirações de Deus para a vida dele. Jonas, eu quero te usar num lugar. Meu problema não é com Jonas, o problema é com Nínive. Bom, o negócio lá está ruim, a iniquidade chegou até o meu ouvido, então encheu, então você vai para lá, para cumprir um plano meu, para estabelecer minha vontade lá. Então Jonas deixa a palavra de Deus, Jonas deixa a presença de Deus, Jonas deixa a sua comissão, o seu chamado para trás. Ouça, queridos, é impossível permanecer com as aspirações de Deus quando se deixa para trás a palavra e a presença do Senhor. Quem deixa para trás as aspirações de Deus para buscar as suas próprias aspirações, colhe graves consequências. Ao deixar para trás as aspirações de Deus, Jonas também colheu graves consequências. Às vezes a gente lê esse texto, essa história, e a gente deixa de perceber muita coisa. Veja comigo. Primeiro, ele passou a ser guiado por circunstâncias equivocadas, né? Aquela que eu já citei. Não quero isso, eu quero outra coisa para mim, eu quero outra coisa para a minha vida, eu quero outra coisa para o meu ministério. Falei agora de ministério, me lembrei de dois pastores dessa igreja, pastor Alexandre Carvalho. Eu tenho me esquecido de dizer a você que o pastor Alexandre Carvalho está interinamente cuidando da igreja de Jardim Anhangá, com o tratamento do pastor Alexandre Marinho. Então, decidi escolher não fazer rodízio de pastores lá, como a gente começou a fazer nas primeiras semanas, do problema de saúde do pastor Alexandre, né? A igreja de Jardim Anhangá está assim, um pouquinho machucada, desgastada, estão passando por uma fase assim, então entendi que seria melhor, e realmente isso está se mostrando como acertado, colocar um pastor lá interino, até acompanharmos a evolução do tratamento do pastor Alexandre. Então, por isso que o pastor Alexandre Carvalho está um pouquinho sumido aqui, você não tem o visto, e eu, que cada dia fico mais jovem, mais renovado, esqueci de dar a você essa informação. E o pastor Marco Aurélio está em São Paulo, pregando na igreja do Bispo Tito, esse domingo. Então, vamos voltar aqui. Ele passou a ser guiado por circunstâncias equivocadas. Veja que ele vai para lá, ele encontra um navio e diz aqui que ele pagou a sua passagem. Ele arcou com aquele custo que foi um custo sem retorno. Tem um outro detalhe que ele enfrentou, que Jonas, ele caiu de forma contínua. Ô fulano, cadê você? Não, eu estou com Deus, estou bem, eu só não vou mais na igreja.
eu só me ausentei da igreja, mas eu leio a Bíblia. É bom não perguntar se todo dia. Não, eu leio quando eu me lembro, não é? E Jonas, ele caiu de forma contínua. Os verbos aqui revelam a queda contínua, né? E aí, por causa do verbo que designa uma queda contínua, eu vou usar nesse contexto aqui a versão Almeida, que diz que ele desceu para Jope, que ele desceu para o navio, que ele desceu ao porão do navio, que ele desceu para o ventre do grande peixe, e que depois o grande peixe, com ele dentro, desceu para o profundo abismo dos mares. Ouça isso, quem corre de Deus, quem foge de Deus, não deixa para trás só aquele propósito de vida, e não é só quem tem um chamado para ser um ministro, um pastor. Não, todos os crentes têm um chamado. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós não buscamos a Deus, servimos a Deus para sermos só decoração. Não, há um chamado para todos nós, há um trabalho para todos nós, há uma designação para todos nós. Eu os designei para que vocês vão e produzam fruto, e o fruto permaneça. E quando a gente se afasta dessas coisas, a gente começa a cair. Quem corre de Deus deixa para trás todas estas coisas e colhe estas consequências na vida. Então, eu disse para você, em primeiro lugar, que quem corre de Deus, quem foge de Deus, ele está abrindo mão desse chamado, deixa para trás este chamado de Deus, não é? Este plano de Deus. Quem corre de Deus deixa para trás obrigações. Quando há um problema, o cristão sempre tem a obrigação, acredito eu, de tomar a dianteira e buscar as soluções. Não é? Um cristão conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, acontece um problema no seu trabalho, leia a Bíblia. Os problemas profissionais, onde tinha um servo de Deus, não, meu Deus, chama fulano, tem um cabra aí que sabe, tem as revelações, sabe interpretar, vamos ouvir esse cara sabe, não é? Quando acontece tantas coisas, é um servo de Deus, mesmo que não é entendido naquilo, mas que anda com Deus, tem uma palavra. Paulo, naquele navio, gente, bora aqui, presta atenção. Ele até dá uma esnobada, né, assim, com graça lá no comandante, falou para os caras assim: teria sido bom vocês terem me ouvido, não é? Vamos fazer assim, vamos para cá, vamos comer agora. Ele toma uma iniciativa, ele mostra um caminho. Quem corre de Deus deixa para trás as obrigações, especialmente quando o problema foi causado pelo pecado daquela pessoa. Jonas, no entanto, deixa para trás as suas obrigações. Se você ler aí versículo 4, versículo 5, versículo 6, quais foram as obrigações que Jonas deixou para trás? Olhando para o texto, podemos identificar algumas coisas que foram negligenciadas. Primeiro, ele não levou uma palavra de conforto aos corações atormentados. Quando a gente foge de Deus, a gente vê situações, a gente sabe que Deus pode resolver, a gente sabe que Deus opera, a gente sabe qual é a natureza daquilo, mas você não fala nada. Você não fala: aí, gente, poxa, isso aí é espiritual, deixa eu fazer uma oração aqui. Você pode ser escarnecido, zombado, mas você tem iniciativa. Você que entende, você que discerne. Ele deixou de levar uma palavra de conforto para aqueles corações. Ele não intercedeu pela situação de todos eles. Aliás, esse fato revela que parece que Jonas queria morrer mesmo. Eu não sei qual foi o bagulho que ele tomou para dormir e roncar naquela situação, mas a gente entende que ele queria morrer. Ele não queria resolver nada, ele não queria mudar nada, ele não queria que o temporal passasse, ele não queria que a tormenta passasse. Ele também não confessou o seu pecado e nem buscou restituição.
não buscou perdão. Quantas vezes você está vivendo um problema na sua família, você sabe que aquilo tudo é por causa do seu pecado, mas você não fala, você não é tocado pelo desespero das outras pessoas, você não olha para aquelas pessoas e fala assim: meu Deus, todo mundo vai sofrer aqui, todo mundo vai morrer aqui, e o culpado sou eu. Nada parece que mexe com a pessoa, ela fica embrutecida, sei lá. Quem corre de Deus deixa para trás obrigações. De vez em quando eu falo sobre isso, né? Alguns têm problemas com a palavra obrigação, e a gente usa essa palavra para todo lado. A gente usa para o casamento. Ah, não, tem que fazer com obrigação. Qual o problema? Quantos de nós atendemos com ânimo as obrigações do nosso trabalho? Né? Às vezes é um problema de semântica, responsabilidade, obrigação. A gente gosta mais da responsabilidade. Pois é a mesma coisa. Mas as obrigações, nós temos obrigações. Você tem obrigações. Se você tem um contrato de trabalho com alguém, você tem uma obrigação. Se você é funcionário público, passou num concurso, você tem obrigação. Não, mas lá ninguém faz nada. Mas e daí? Mas você faz. Ah, ninguém respeita nada. Mas você respeita, porque você busca a Deus, você serve a Deus. Ah, na sua empresa, na empresa que você trabalha, você tem obrigações. E tem salário, vantagens, direitos também. No casamento, quantas pessoas entram no casamento? Ah, não, eu não vou fazer isso por obrigação. Por que não vai fazer? Qual o problema de você fazer por obrigação? Qual o problema com isso? Por você ter responsabilidade. Na época que eu aconselhava quem ia casar aqui na igreja, eu fazia um gabinete com a noiva, depois fazia com o noivo, falava as coisas para cada um, depois eu fazia com os dois. Com os dois eu falava sobre lua de mel. Você perdeu, você não teve aula comigo sobre lua de mel. Como é que é a lua de mel, como é que é a administração da casa, como é que deve ser o dinheiro no casamento. E eu me lembro que quando eu falava da lua de mel, e às vezes tinha um certo constrangimento, certas questões, não é? Eu me lembro quando eu perguntava para moços que na igreja, e isso aconteceu comigo em outras igrejas também, eu dizia assim: bom, você é virgem, né? Aí a moça ficava com as bochechas vermelhas. E ela: sou. Ah, graças a Deus, bênção. E eu falava para o cabra: cara, queixo duro, aleluia, crentão. Você também é virgem, né, irmão? Aí ele ficou calado eternos 30 segundos. E a noivinha, que ficou vermelha, ela virou para ele e começou devagar a olhar para ele assim. E ela começou a ficar vermelha agora, mas era de outra motivação. Quase que não casa, por causa dessa revelação da última hora, não é? Mas tirando isso, eu sempre falava sobre a vida sexual. E eu dizia para o casal assim, eu falei: olha, querido, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Ô irmã, ô menina, você tem direito de negar ter uma relação sexual com esse seu marido aí. Você não precisa mentir, você não precisa inventar. Você tem o direito de dizer assim: fofão, lindoso, eu não estou afim. E aí ficava aquele negócio assim, eu dizia assim: agora fica sabendo, irmã, que nenhum homem aceita isso bem. Você tem um direito e você tem que respeitar, e você tem que dar às suas mulheres esse direito. Agora você fica sabendo, irmã, que o sujeito fica entalado com um troço desse. Mas eu já estou te falando que você deve ser um sujeito que deve dar o seu direito a ela. E aí, animado, eu falo: agora tem uma coisa, irmã, você não pode dizer não 2 vezes seguidas. Você pode dizer não. Então, quando você for dizer não, é melhor que você tenha bons motivos mesmo.
Porque pode saber que o sujeito vai ligar um cronômetro na cabeça dele, e quando você falar para ele assim, deixa para amanhã, 00:02, ele vai dizer, aí, já chegou no amanhã. E aí, orientei eu os moços, você não vai poder dizer não novamente. E aí você vai poder estar passando muito mal, você vai poder estar muito cansado, mas você vai ter que cumprir a sua obrigação, a sua responsabilidade. Disse eu. E aí ficou aquela coisa assim, eu disse assim, porque ele não tem outra, né, irmã? E ele não vai poder ter outra. A irmã vai liberar. Não está nada liberado. Está certo. Esse aqui é o plano de Deus. Então, eu não vou fazer por obrigação. Qual é o problema com a obrigação? A gente abre a boca, assume compromissos, e nós temos que dar conta da nossa obrigação. Deus não quer. Quem disse para você que Deus não quer? Importa para Ele que se lhe obedeça. O que vale é o que você obedece. Você conhece a história de Jesus? A narrativa de Jesus, você conhece ela? Ele chegou para um filho e falou assim, meu filho, vai lá trabalhar. Papai, vou, amor. Mas não foi. Aí chegou para outro filho e falou assim, filhão, vai lá trabalhar. Não, pá, agora eu estou vendo a nova série, não sei das quantas, sei lá. Eu não vou não, eu não estou afim de ir não vou trabalhar na vinha, coisa nenhuma. E o pai foi embora. Mas esse filho, poxa, arrependido, falou, vou lá trabalhar, por que eu falei para meu pai isso? E foi. Aí Jesus perguntou, qual dos dois fez a vontade do pai? Não o que disse que ia fazer, que estava tudo bem, conta comigo, deixa comigo, mas não foi. Quem fez a vontade do pai foi aquele que foi. Então, importa para Deus, não importa para Deus, Deus não é você, Deus não sou eu, Deus não é gênio, não é humano. Não, papai, eu vou, conta comigo, eu te amo, precisa de mim, tá, papai? Aí Deus fala assim, nossa, que filho lindo. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Né? Alguns têm os filhos assim, bem espertos, né? E as pessoas falam assim, não, ele não fez, não, você ainda defende ele, né? Porque aquele jeitinho dele, aí nos engana, a gente fica tão animado, não, ele é bom, nada, foi nada. Ele pagou R$10 para outra pessoa fazer para ele o que você mandou. Quem corre de Deus, quem foge de Deus, deixa para trás obrigações. A nossa geração, irmãos, é muito bem representada por Jonas. Essa geração que nós vivemos. Se estamos em paz, no nosso porão, para que nos preocupar com as crises desse mundão? Até rimou. Se eu estou lá na minha toca, no meu buraco, cada um com o seu problema, não nos importamos. Essa é a geração. Somos a geração do individualismo, somos a geração do conforto pessoal. Então, quem corre de Deus deixa para trás obrigações, mas também colhe consequências. A primeira é que expõe outros às consequências dos seus pecados. Fica impotente diante dos problemas, não falou nada, não lutou, não clamou, não viu o desespero, não se tocou por nada. Estou nem aí, foi aí que lançaram esse corinho lá, estou nem aí. Foi Jonas. E ele é confrontado por causa da sua negligência. Então, quem corre de Deus, está aí no versículo 6. Vem cá, cara, que negócio é esse? Quem é você? E a resposta dele, né? Sou servo. Vou falar disso daqui a pouco. Quem corre de Deus, deixa para trás obrigações. Terceira coisa que eu quero dizer, antes de tomar a ceia, quem corre de Deus, deixa para trás a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ao fugir da palavra de Deus, da presença de Deus, veja o que restou para Jonas. Vamos lançar a sorte, versículo 7, e descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Lançar a sorte, caiu sobre Jonas.
Quem abandona a vontade de Deus vai perdendo aos poucos a habilidade de ouvir a voz de Deus. Consequentemente, entregam-se à idolatria. Por quê? Porque tem crente hoje, cristão, evangélico, blá, 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 que está entregue à idolatria, que está entregue a toda sorte de misticismo. Você acha que quando a gente ouve a voz de Deus, você precisa de alguma coisa mais? Você precisa de balagandã, você precisa de alguém para lhe dizer as coisas, alguém para lhe impor caminhos e atalhos. Você acha que precisa? Por que as pessoas se envolvem com paganismo, com superstição? É porque essas pessoas perderam a capacidade de ouvir a voz de Deus. E também, de uma certa forma, Deus não os ouve mais. Nós até podemos esconder por algum tempo os nossos pecados, mas eles, os nossos pecados, certamente nos acharão, nos encontrarão. Quem abandona a vontade de Deus insistindo no pecado, vai perdendo essa capacidade de ouvir a voz, vai ficando embrutecido, vai ficando marmorizado, empedrado no seu coração, no seu interior. O resultado é que Deus só conseguirá chamar nossa atenção com uma tempestade. Deus só consegue chamar a atenção dele com muito sofrimento. Pagão começa a dar lição de vida e lição de moral no crente. Então, quem corre de Deus perde a reputação e colhe humilhação. Não tem jeito, não tem jeito. Quem corre de Deus deixa para trás a sua reputação, colhe humilhação. Nessas circunstâncias, até pagão tem mais carinho e cuidado que o cristão. Até pagão é mais temente a Deus. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa esta violenta tempestade. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Pagão é mais misericordioso, né? Era se esperar o que do pagão? Oh, miserável! Joga essa praga! Joga essa praga logo, miserável! Quanto prejuízo! Mas o pagão não teve essa... Não, vamos lutar mais um pouco. Vamos jogar esse cara no mar. Vamos jogar ele no mar, não posso jogar ele no mar. Vamos remar, vamos se esforçar mais. Mas ele salva ele, salvamos todos. Não é assim. Quem corre de Deus deixa para trás a sua reputação e é humilhado. De vez em quando, aqui na igreja, em alguma reunião, eu não sei se você esteve numa dessas reuniões, que eu faço algumas perguntinhas nada a ver para você. Tipo, qual foi a última vez que alguém pediu oração para você? E certas coisas devem nos incomodar. Quando nós abraçamos o nosso chamado, qual é o nosso chamado? Qual é o chamado de todos nós? Sermos sal e luz, exercermos influência. Qual foi a última vez que alguém lá no seu trabalho falou para você assim: ô Antônio, ô Miguel, Maria, ora por mim lá na sua igreja. Olha, por favor, ora aqui pela minha mãe que está internada. Qual foi a última vez que isso aconteceu conosco? Às vezes, irmãos, a gente está perdendo a nossa reputação de crente, de servo de Deus. A gente nem está percebendo. Estamos correndo atrás. Estamos aqui com outros objetivos. Não que você não possa ter esses objetivos, mas você não pode deixar para último plano, segundo plano. Você não pode esquecer de quem você é no mundo e da influência
que Deus quer que a gente exerça. Não é verdade. Jonas era para... Não, gente, eu sou servo de Deus, sou profeta de Deus. Fica tranquilo que o problema sou eu. E se Jonas realmente caísse em si, imagina a cara de pau de Jonas. Jonas é um cara de pau. Aí, pessoal, me joga no mar. Ainda impôs os caras jogar ele. É para ele pular, né? Era para ele, gente, não, vai dar certo, Deus vai salvar vocês, o problema sou eu. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Mas nem isso ele faz. Eu fico pensando, eu fico tentando imaginar, né? Eu não conheci Jonas, o jeito dele, mas pelo jeito, em outros contextos, a gente sabe que Jonas era um cara meio cascudão. Jonas era aquele profeta complexado, marrento. Eu sou Jonas, aleluia, servo do Deus vivo. Quando ele vai para Nínive, ele vai arrepender. O pessoal, ô João, fala aí, qual é a mensagem? Não, correu a cidade inteira. Se dependesse dele, não ia ter avivamento nenhum. E surpreendentemente, apesar dele ser horrível no que ele fez lá, mas ele obedeceu de qualquer maneira, e Deus salvou a cidade e avivou todo mundo lá, deu um quebrantamento geral e salvou a cidade. Então, essa cara dele, não, olha, aleluia, olha, eu sou... Ele ainda está assim numa arrogância, me joga no mar. Não sei nem se ele falou em língua. Me joga no mar, aleluia. Rabalá, rabaqui, rabaculá. Cara de pau. Cara de pau. Quem corre de Deus deixa para trás a sua reputação. E acaba humilhado. Você já foi humilhado, irmão? Você fez uma coisa, falou uma coisa, e o pior pessoa do seu trabalho falou assim: rapaz, você não é crente, não. Você é um crente esquisito. Porque você está deixando Deus para trás. Você está deixando para trás o plano de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida. Você está sendo desfigurado. Você está sendo guiado pelas circunstâncias só. Você está correndo na direção não da vontade de Deus, mas daquilo que você estabeleceu como vontade para a sua vida. E aí tem a história do resgate dele. Graças a Deus, que mesmo que se corra de Deus, alguns desses fujões são alvos da graça de Deus. E é por isso que você está aqui nesta noite. Você está aqui nesta noite porque a graça de Deus te trouxe aqui. O amor de Deus não deixou você para lá. Pode ser, e eu creio, seja o caso de alguém aqui nessa noite. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu olho para isso aqui e a minha interpretação é: Jonas foi capturado pela graça de Deus. Dependendo das situações, a graça de Deus tem muitos nomes, não é? A graça de Deus, às vezes, tem o nome do SAMU. A graça de Deus chama-se SAMU, que numa situação extrema de perigo, tal, surpreendentemente o SAMU chegou em 2 minutos. E você escapou. Aí você fala assim: nossa, foi a graça de Deus. Foi a provisão de Deus, foi a bondade. Nunca acontece e tal, mas com você foi, né, aquela coisa exata. Né? Nunca acontecia, ninguém, você acha que alguns do navio falaram: Deus, manda um peixe para pegar. Ninguém pensou num troço desse, irmão. Ninguém fez oração do peixe. Talvez, se você que conhece a história de Jonas, se você sofreu um naufrágio, você fala: ô Senhor, manda um peixe. Boa ideia que o Senhor fez com Jonas. Mas ninguém ia pedir
impedir certas coisas, como a gente vive coisas, situações que ninguém pensa em impedir aquilo que Deus faz, a maneira que Deus faz, a provisão que Deus faz, o livramento que Deus faz. Aquelas pequenas coincidências que nós denominamos os cristãos, cristocidência, sei lá como é que o pessoal fala. Não, que é provisão de Deus, que é graça de Deus, que é bondade do Senhor. Bastou que ele confessasse o seu pecado. Você vê, quando ele estava ali dentro do peixe, 3 dias, ele lá ora, primeira vez que ele ora. Não orou para fugir, não orou para entrar no barco, não orou na tempestade, não orou quando foi lançado no mar, porque ele queria morrer. Mas dentro do peixe ele falou assim: desgraça, não consigo morrer, não consigo me afogar. E aí ele ora, e não é interessante, né? A prontidão, bastou ele confessar o seu pecado e agir como alguém arrependido, para que esta graça providencial de Deus, não só para capturá-lo, também como conservar a vida dele dentro daquele peixe e lançá-lo aonde Deus o lançou. Então, a minha palavra para você nesta noite é: não corra de Deus, ao contrário, corra para Deus. Admita e confesse o seu pecado. Você fugiu das suas aspirações, de suas obrigações, você fechou o seu canal de comunicação com Deus. Querido, querida, evite a humilhação e no final a perdição eterna. Arrependa-se, confesse o seu pecado, deixe a graça de Deus capturar você nesta noite. Deixe ela engolir você nesta noite. Deixe ela tomar você nesta noite. Sim, Jesus é o grande peixe que nos engole, que nos envolve e que nos preserva. Você sabe que essa narrativa bíblica e outras narrativas bíblicas são motivo de escárnio, de zombaria, assim como é a mensagem da salvação, não é? Há uma expressão na Bíblia que fala que a loucura, uma loucura, a loucura de Deus, a loucura dos homens, né? A santidade de Deus. Não é possível isso. Sim, a mensagem para muitas pessoas ela é grotesca, ela é loucura, ela é incômoda, ela é desconfortável. Da mesma forma que deve ter sido ficar no ventre de um grande peixe por 3 dias, 3 noites, desconfortável. Grotesco, incômodo, loucura, mas foi isso que salvou Jonas, foi isso que preservou Jonas. E é bom a gente saber que não há outro meio de sermos capturados para a salvação que não a graça de Deus. Você sabe, em Mateus 16:4, há uma referência ao sinal de Jonas. O sinal de Jonas aponta para a morte e ressurreição de Jesus. Assim como Jonas ficou 3 dias, depois de 3 dias Jesus ressuscitou. Há um link, né? Há uma ligação feita por Mateus no capítulo 16, versículo 4. Então a alternativa para quem corre de Deus é ser capturado pela graça de Deus. E eu creio que Deus está fazendo isso. Então, arrependa-se e creia. Confesse o nome de Jesus e seja salvo. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você que deseja, que confessa e diz: Jesus me restaura, Jesus me restitui. Eu oro a Deus para que Deus abra os seus olhos e que você caia em si dizendo aqui neste lugar: meu Deus, como é que eu fui tão longe? Como é que eu fui parar tão longe?
dos planos, dos propósitos de Deus para a minha vida. Quem sabe você está aqui e essa palavra está chocando o seu coração, porque lá no seu passado você tinha essa aspiração no coração de ser um servo de Deus, de ser um pregador. As pessoas diziam para você lá na igreja que você ia: ó, você vai ser um pastor, ah, você tem um chamado. Mas as coisas aconteceram e você se acha tão distante, tão longe, tão desfigurado. Não ora mais, não ouve mais a voz de Deus. Nessa noite, entregue-se ao Senhor. Abra sua boca para dizer: Deus, me restaura, Deus, me perdoa. O Senhor vai te abraçar, vai te pegar e vai fazer como Jonas, e vai completar, vai fazer, vai cumprir a vontade dele para a sua vida. Vai fazer você chegar naquele lugar que é a sua Nínive, o lugar que Deus vai te usar. Entregue a Deus o seu coração, entregue a Deus a sua vida, obedeça a Ele de todo o coração. Se você quiser fazer isso, se você disser: pastor, ora por mim, porque eu sou tal qual um Jonas, eu venho fugindo de Deus. Fique de pé onde você está, eu vou fazer uma oração por você, aí mesmo no lugar que você está. Isso, amém. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7.